Mas eu quero dar boas-vindas àqueles que estão nos visitando nessa comemoração de 3º ano da Igreja Evangélica Resgate. Sejam bem-vindos, Deus abençoe todos vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Volte outras vezes e esperamos que esses momentos que vocês vão estar aqui sejam bênçãos na sua vida. Eu não vou falar muita coisa mais não, chamar logo o preletor. Pastor Hernandes, por favor, vamos recebê-los com muito carinho. Amém. E eu estava conversando um pouquinho ali dentro da sala com o pastor Hernandes e falei que ele é o preletor oficial dos nossos aniversários aqui da igreja. No ano passado ele veio, esse ano ele vai vir, já está convidado para o ano que vem, pastor. Só vou falar a data do senhor, o senhor dá um jeito lá na agenda do senhor. Eu não vou falar mais nada sobre ele, ele mesmo vai se apresentar, vocês já o conhecem, se não conhece de vista, já o conhece de fama, televisão, livro e etc, etc. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Use o teu servo, Deus, como o Senhor tem usado por esse mundo afora, Pai, mais uma vez aqui nessa igreja, Pai, que ele seja mesmo boca do Senhor aqui, Pai, que essas pessoas possam receber a resposta daquilo que elas estão buscando, Pai, em nome de Jesus, que a autoridade deste culto esteja sobre a vida dele, Pai, amém, amém, amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, Francisco. Obrigado, pastor Francisco, que privilégio, queridos, estar com vocês mais uma vez. Convido você então para abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler no livro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Versículos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Esse texto diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando em Salvador, capital da Bahia, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu respondi para ela: é claro que eu acredito no que prego. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, me perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para a igreja? O senhor crê que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? E eu respondi para ela: eu creio desse jeito. E ela me perguntou: mas o senhor pode pelo menos me dar alguma evidência disso? Eu disse: posso. E eu contei para aquela repórter 2 exemplos. Falei primeiro para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês sabem que naquela época, fruto do iluminismo, poucas pessoas acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. Naquela época as igrejas estavam vazias, e pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja estava falida, parecia um vale de ossos secos. Ninguém acreditava mais que a igreja pudesse soerguer-se das cinzas. Os enciclopedistas da época chegavam até mesmo a vaticinar e profetizar que a igreja fecharia suas portas dentro de algumas décadas. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a despertar um grupo de estudantes em Oxford para buscar a Deus em oração.
Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield e outros mais. E aqueles moços, muito obrigado meu filho, e aqueles moços começaram a buscar a Deus, a acertar a vida com Deus, a chorar pelos seus pecados, a clamar a Deus por um avivamento. Normalmente nas sextas-feiras eles se reuniam, não num bar de esquina para tomar uma cerveja, num happy hour da vida, mas para buscar a Deus em oração. E no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, Deus visitou aquela reunião de oração. Os céus se fenderam. E Deus desceu ali com grande poder. E aqueles moços foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles começaram a pregar com a unção especial do Espírito de Deus. E as igrejas se encheram de gente faminta de Deus. Nas ruas, nas praças, as pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus. E esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Milhares de pessoas convertidas. Dizem os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Alguns de vocês acompanharam isso. Vocês sabem que a Romênia viveu longos anos debaixo de um governo carrasco, truculento e opressor do ditador Ceausescu e a sua mulher. O que talvez alguns não se lembrem aqui é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. E tudo começou com uma igreja de 80 membros para desencadear esse processo. A polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os crentes da igreja se uniram e fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Na boca da noite, um jovem batista comprou velas e as distribuiu com os crentes ao redor da casa. A polícia chegou na boca da noite e de forma impiedosa começou a atirar com metralhadoras e fuzis nos crentes ao redor da casa. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: moço, você está arrependido? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele clamor, aquele grito encontrou ouvidos na nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio firmemente na possibilidade de um poderoso avivamento em nossos dias. E o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês 4 verdades nesta noite. Se você tem papel e caneta, valeria a pena anotar. Sabem por quê? Eu já aprendi que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca são mais fiéis do que a memória mais prodigiosa. É claro que hoje a gente tem telefone, que anota tudo, que recursos da tecnologia, mas se você não tem isso, e se você tem papel e caneta, anote esses 4 pontos. Eu quero falar sobre 4 verdades sobre o avivamento nesse texto. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto,
o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Esses 4 assuntos vão ser o conteúdo da nossa meditação nesta noite. Vamos olhar em primeiro lugar que o avivamento é promessa de Deus. Olhe comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que essa promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Quem está prometendo não é homem para mentir. Quem está prometendo não é um líder religioso. Quem está prometendo não é uma igreja. Quem está prometendo não é uma denominação. Quem está prometendo não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo é o Deus que não pode falhar. É Ele quem está dizendo: eu vou derramar do meu espírito. E quando Deus promete, Deus cumpre. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. E quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Notem isso, queridos. Na verdade, nenhuma força, nem na terra, nem no inferno, pode deter a igreja de Deus quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja é irresistível. Lembrem que no passado o sinédrio judaico tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, intimidando-os, açoitando-os. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Pense comigo na época do Império Romano. Desde que Nero assumiu o governo em 54. Desde que ele colocou fogo em Roma em 64. Desde que ele ele se matou em 68. Desde que Jerusalém foi dispersa, os judeus foram dispersos no ano 70. O Coliseu foi construído no ano 70. Desde que Domiciano assume o governo em 86, alastrando a perseguição por quase todos os imperadores, o massacre, banho de sangue, crentes sendo mortos, afogados, queimados vivos, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem, crentes morrendo de todas as formas, de todos os meios. Quanto mais sangue derramado, mais a igreja crescia. Pense comigo no que aconteceu na Inglaterra em 1553, quando Maria Tudor, depois da morte precoce de Eduardo VI, assume o governo da Inglaterra, e o primeiro ato daquela rainha foi mandar para estaque queimar em praça pública os 3 líderes religiosos da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer, passando ao fio da espada milhares de crentes. Muitos tiveram que fugir da Inglaterra para poupar a sua vida. Mas quis a providência de Deus que ela morresse cedo, 5 anos depois, 1558, e assume o governo da Inglaterra Elizabeth, ou Isabel, num longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth é a volta daqueles que fugiram da Inglaterra. E fugiram para onde? Para Genebra, para a Holanda, para a Alemanha, para países onde a reforma já tinha se estabelecido. Quando esses crentes voltaram em 1558, voltaram fazendo uma exigência: queremos uma igreja com doutrina pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadeiam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história da igreja, o movimento dos puritanos. E aí você vai entender uma coisa interessante: quando as pessoas pensam que estão destruindo